O devocional de hoje, seguindo a maturidade espiritual de Jesus. Em Lucas, capítulo 22, versículo 46, 50 e 51. Jesus diz assim: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levanta-vos e orai, para que não entres em tentação. Quando nós oramos, nós estamos tendo intimidade com Deus. O nosso espírito está 100% alimentado. E os desejos da carne não têm domínio sobre nós. Eu vou dar dois exemplos de Jesus e Pedro. Jesus andava em espírito. Pedro agiu na carne. Jesus andava em espírito porque tinha uma intimidade com Deus. Orai e vigiais para que não entres em tentação, porque a carne é fraca. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro cortou a orelha do servo. Pedro já agiu conforme a natureza humana pecaminosa, que são as fraquezas físicas. Pedro ele agiu pela carne. Pedro se deixou ser levado pelas emoções da raiva. Pedro não agiu em espírito e nem vigilância. Pedro não usou o racional. Jesus curou a orelha do servo. Foi um dos milagres de Jesus. Jesus repreende a Pedro e ele diz que bastava. Jesus retribui com bem, porque ele estava em espírito. Quando a pessoa anda em espírito, ela sabe o que está fazendo e ela quer fazer o bem ao seu próximo, para si mesmo, para agradar a Deus. Isso são boas obras que o Senhor Jesus fez. Obras que glorificam o Pai que está no céu. E Jesus nos mostra que não devemos ferir as pessoas, mas sim ajudar as pessoas. Jesus está nos dizendo, a maturidade é um processo diário. A gente quer crescer, é nosso trabalho, é em casa, é em todos os lugares. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo que principalmente para a gente crescer na maturidade é na nossa casa. Quando o seu marido vai querer te deixar nervosa, quando você está em espírito, você consegue vencer. Você vai falar com o seu marido com sabedoria. E a mãe, com um filho, o filho está rebelde. A mãe sabe sabedoria a conversar com o seu filho, porque ela está em espírito. Ela vai conseguir dar disciplina para o seu filho. Ela vai educar o seu filho. Então, a pessoa que anda em espírito está sendo como Jesus, porque Jesus sempre o tempo todo andou em espírito. E também 12 chaves para alcançar a maturidade espiritual de Jesus. É uma intimidade com Deus, oração, vigilância, refletir, andar em espírito ajuda a nós ter um domínio sobre as nossas emoções. E também o racional, o humilde, ser manso, silêncio e sabedoria, paz e paciência. Tudo isso nos ajuda a ter essa maturidade espiritual. E tudo isso ajuda a gente andar em espírito. Alguém querendo nos colocar para baixo, o nosso autoestima, ou querer falar palavras de derrota, negativa, palavras... pessoas que querem fazer você desistir do seu ministério, do seu chamado. Você está passando por uma batalha na sua casa, na sua família. Tudo isso é para você crescer na maturidade espiritual de Jesus. Mas se você está em espírito, você consegue vencer tudo isso. Se alguém querer colocar você para baixo, você sabe o seu valor em Deus. Eu conto uma experiência que aconteceu comigo, porque eu gosto de praticar a palavra. Então, a pessoa me ofendeu com uma palavra, né? Eu não fiquei magoada, eu refleti. Usei aqui a chave da maturidade. Não, eu não sou isso que essa pessoa falou. Eu sou amada, fui jogando coisas positivas dentro de mim.
sabe o que eu fiz? Eu fui e fiz como Jesus fez. Fui lá, lavei os pés dessa pessoa, limpei os pés dela. Isso não para me exibir, mas sim para falar para você que a gente tem a vir praticar quando alguém nos fazer o mal. Então, e chegou outra pessoa e falou: nossa, que milagre você fazendo isso. Então, às vezes não é a pessoa, é o inimigo falando ali. Então, eu mantive em silêncio, eu mantive em espírito e fiquei em silêncio. E a pessoa parou de falar, o inimigo parou de ficar falando e ele ficou bufando. Porque quando a gente fica em silêncio, a gente não tá dando gosto pro inimigo. Quando a gente fica em silêncio, a gente tá deixando o inimigo bufar, ter raiva. Porque a gente está fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade e não a vontade do inimigo. E por isso que o inimigo fica bufando, com raiva. Ele até fecha a boca para de falar. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!